Vamos conversar, você, Bo e eu, em silêncio, sem as máscaras que usamos para o mundo. Aí está você, mais uma vez, diante do mesmo resultado, sentindo a mesma frustração, com o mesmo gosto amargo de decepção na boca. A situação pode ter um rosto diferente, o cenário pode ter mudado, mas a sensação é antiga, dolorosamente familiar. Você tropeçou na mesma pedra. Novamente, vamos ser honestos por um momento. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que esta seria a última vez? A última vez que responderia com raiva. A última vez que procrastinaria uma tarefa vital. A última vez que permitiria que alguém cruzasse seus limites. A última vez que buscaria conforto em um hábito que, no fundo, você sabe que está destruindo sua paz. E, no entanto, aqui estamos. O círculo se fechou mais uma vez, e você se sente como um prisioneiro em uma cela, cujas grades foram forjadas por suas próprias mãos. Você se pergunta, o que há de errado comigo? É falta de inteligência? Falta de força de vontade? A resposta, meu amigo, minha amiga, é mais profunda e, ao mesmo tempo, mais simples. O problema não é o mundo conspirando contra você. O problema não é o destino. A verdade, que a filosofia estoica nos ensina a encarar sem medo, é que a corrente que te prende não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. E a chave sempre esteve com você. Nesta jornada de hoje, não vamos apenas olhar para esses erros. Nós vamos dissecá-los. Vamos entender a mecânica por trás da autossabotagem. E, mais importante, vamos descobrir como usar a sabedoria antiga para, silenciosamente, quebrar esse ciclo para sempre. Você está pronto para parar de tropeçar e começar a caminhar? Para que você compreenda a natureza do nosso desafio, quero que imagine uma cena. Imagine um arqueiro, de pé em uma clareira silenciosa na floresta. Ele é forte, seu arco é poderoso e suas flechas são perfeitamente retas. Seu alvo está a uma distância razoável, claro e visível contra uma velha árvore. Ele respira fundo, puxa a corda, sente a tensão em seus músculos e atira. A flecha voa, mas erra o alvo por uma grande margem, cravando-se na terra. Frustrado, ele amaldiçoa o vento. O vento desviou minha flecha, ele diz. Ele pega outra flecha, puxa a corda com mais força, tenta compensar a rajada de vento que ele acredita ser a culpada, e atira novamente. A flecha erra de novo, desta vez para o outro lado. Agora, ele culpa a luz do sol. O brilho ofuscou meus olhos. Ele reclama em voz alta para a floresta vazia. Ele tenta de novo, e de novo, e de novo. A cada erro, ele encontra uma nova desculpa externa. O arco deve estar torto, a flecha deve ter um defeito, o chão não está nivelado. Sua pilha de flechas perdidas cresce, assim como sua raiva e sua impotência. Enquanto ele se prepara para atirar sua última flecha, um velho mestre que o observava em silêncio se aproxima e, com uma voz calma, diz apenas uma coisa. Jovem arqueiro, você já tentou abrir os olhos? O arqueiro para, chocado, e só então ele percebe a verdade devastadora. Em sua ânsia de atirar, em sua pressa para acertar o alvo, ele estava fazendo tudo com os olhos fechados. Ele estava agindo no escuro, guiado apenas pela memória muscular e pela esperança. Ele não estava vendo o alvo, nem a flecha, nem a si mesmo. A moral desta história é simples. Nós somos esse arqueiro. Passamos a vida atirando nossas flechas, nossas decisões, nossas palavras, nossas ações, com os olhos da consciência fechados. E quando erramos, culpamos o vento, o sol, o arco, culpamos tudo, exceto nossa própria recusa em olhar para dentro. A repetição de erros não é um problema de mira, é um problema de visão. Hoje, vamos aprender a abrir os olhos. Os estoicos eram mestres em diagnosticar a condição humana. Eles entendiam que, para curar uma doença, primeiro é preciso dar a ela um nome.
Vamos agora nomear 8 causas invisíveis que nos forçam a cometer os mesmos erros. E para cada uma, encontraremos o antídoto estoico. Lição número 1. A ignorância da causa raiz. Você luta contra a sombra, não contra o objeto. Você já tentou limpar uma mancha no chão e, ao tentar limpar, percebe que era apenas a sombra de um móvel? É exatamente isso que fazemos com nossos erros. Reagimos ao sintoma, não à causa. A dor que você sente após uma explosão de raiva com alguém que ama, essa é a mancha no chão. Você se desculpa, promete não fazer de novo. Você tenta limpar a mancha, mas a raiva volta, porque você não lidou com a causa real. Talvez uma insegurança profunda, um medo de não ser respeitado, ou a exaustão de não ter limites claros. Você está lutando contra a sombra. Os estoicos nos ensinam que todo erro nasce de um julgamento falso, um erro de percepção. Você julga que a raiva lhe dará controle, quando na verdade ela o torna um escravo. Você julga que a procrastinação lhe dará alívio, quando na verdade ela apenas alimenta a ansiedade. A solução estoica, a prática do diário filosófico. Marco Aurélio, o imperador de Roma, não escrevia para ser publicado. Ele escrevia para si mesmo, para entender a si mesmo. Esta noite, antes de dormir, pegue um caderno. Não é para listar tarefas, é para fazer uma avaliação do seu dia. Faça a si mesmo as perguntas que Epicteto recomendava. Que erro cometi hoje? Que bem fiz? Que dever deixei de cumprir? Quando você identificar um erro, a resposta ríspida, a decisão impulsiva, não pare aí. Vá mais fundo. Pergunte: por quê? Por que eu senti a necessidade de dizer aquilo? O que eu temia que aconteceria se eu ficasse em silêncio? Continue perguntando: por quê? Até chegar à raiz, à crença fundamental, ao julgamento falso. Fazer isso em silêncio, apenas você e o papel, remove a necessidade de se defender. É um ato de honestidade radical. Ao iluminar a causa raiz, a sombra desaparece. Você para de lutar contra fantasmas e começa a mover os móveis. Lição número 2. A tirania do hábito. Você caminha por trilhas que não escolheu. Seu cérebro é preguiçoso, não por defeito, mas por design. Ele ama a eficiência. E nada é mais eficiente do que um hábito. Um hábito é um caminho neural bem desgastado, uma trilha na floresta da sua mente que você percorreu tantas vezes que agora pode fazê-lo de olhos fechados. O problema é que muitas dessas trilhas foram criadas quando você era jovem, assustado ou inconsciente. A trilha de buscar comida açucarada para lidar com o estresse. A trilha de evitar confrontos para manter uma paz falsa. A trilha de verificar o celular para escapar do tédio. Você continua cometendo o mesmo erro porque, ao menor sinal de estresse, dúvida ou cansaço, sua mente automaticamente pega a trilha mais fácil, a mais familiar. Não é uma decisão consciente, é um reflexo. Você está no piloto automático e o piloto está te levando para o mesmo penhasco de sempre. A solução estoica. A criação de gatilhos de consciência. Sêneca dizia que a filosofia nos ensina a agir, não a falar. Precisamos de ações, não apenas de intenções. Identifique a situação que sempre desencadeia o seu erro repetido. É o final de um dia estressante? É uma conversa com uma pessoa específica? Esse é o seu gatilho. Agora, crie um quebra-hábito físico ou mental. Um pequeno ritual para te tirar do piloto automático. Se o seu erro é comer mal quando está estressado, o gatilho pode ser, no momento em que você abre a geladeira, parar, fechar os olhos por 5 segundos e respirar fundo 3 vezes. Apenas isso. Este pequeno ato de silêncio consciente quebra o roteiro. Ele te dá uma janela de oportunidade, um espaço entre o impulso e a ação, para perguntar: isso é o que eu realmente quero?
ou é apenas a trilha antiga? Você não está eliminando a trilha antiga de uma vez, mas está começando a construir uma nova, paralela a ela. A cada vez que você escolhe a nova trilha, ela se torna um pouco mais clara, e a antiga, um pouco mais coberta pela vegetação do desuso. Lição número 3. A fuga através da culpa externa. O dedo apontado para fora. Eu só gritei porque você me provocou. Eu não entreguei o relatório porque meu chefe não me deu tempo suficiente. Eu estou infeliz neste relacionamento por causa da outra pessoa. Soa familiar. O ego humano tem um mecanismo de defesa brilhante. A projeção. É infinitamente mais fácil apontar um dedo para fora do que virar o espelho para dentro. Culpar o outro, a circunstância, o universo, nos dá um alívio temporário, nos absolve da dolorosa responsabilidade de admitir: eu falhei, eu errei, a escolha foi minha. Cada vez que você culpa algo ou alguém pelo seu erro, você entrega o seu poder. Você se torna uma vítima passiva dos acontecimentos. E uma vítima não pode mudar. Ela só pode esperar que o mundo ao seu redor mude. E essa é uma espera que pode durar a vida inteira. Repetir o erro se torna inevitável, porque em sua mente, a causa do erro está sempre fora do seu controle. A solução estoica, a prática da dicotomia do controle. Este é talvez o ensinamento mais fundamental do estoicismo, popularizado por Epicteto. É brutalmente simples. Em qualquer situação, separe o que está sob o seu controle do que não está. O que os outros dizem não está no seu controle. Como o tempo está, não está no seu controle. A economia do país não está no seu controle. Como você reage ao que os outros dizem, isso está no seu controle. Suas opiniões, seus julgamentos, suas decisões, isso está inteiramente no seu controle. Da próxima vez que você cometer um erro e sentir o impulso de culpar o mundo, pare. Em silêncio, desenhe uma linha no meio de uma folha de papel. Do lado esquerdo, liste tudo na situação que você não podia controlar. Do lado direito, liste o que você podia controlar. Sua resposta, sua atitude, sua escolha. Seja honesto. Você descobrirá que, embora o gatilho possa ter vindo de fora, a bala que causou o dano foi disparada de dentro da sua própria mente. Ao focar exclusivamente no lado direito do papel, você recupera o seu poder. Você deixa de ser uma folha ao vento e se torna o capitão do seu navio, ajustando as velas para navegar na tempestade que você não pode controlar. Lição número 4. A prisão dourada da zona de conforto. O medo de um desconforto curativo. Seu erro repetido, por mais doloroso que seja, é conhecido, é familiar. Existe um estranho conforto na previsibilidade do sofrimento. Você sabe como se sentir culpado, como se desculpar, como lidar com as consequências. É um roteiro que você já decorou. Mudar, por outro lado, é aterrorizante. Fazer a coisa certa muitas vezes exige um confronto, exige dizer não, exige sentir a ansiedade de tentar algo novo e não saber o resultado, exige a possibilidade de falhar de uma maneira nova e desconhecida. E então, seu cérebro, buscando segurança, escolhe a dor familiar em vez do potencial de cura desconhecido. Você continua no relacionamento tóxico porque a solidão parece pior. Você continua no emprego sem alma porque a incerteza de procurar outro é assustadora. Você comete o mesmo erro porque a alternativa exige coragem. A solução estoica, a implantação voluntária do desconforto. Os estoicos não esperavam que a vida lhes trouxesse dificuldades para treinar. Eles as buscavam. Sêneca recomendava passar alguns dias por mês vivendo com o mínimo, comendo comida simples, dormindo no chão, para se lembrar de que ele podia suportar a adversidade. Você não precisa ir a extremos. Comece pequeno,
Pratique o desconforto em doses controladas. Tome um banho frio. Escolha as escadas em vez do elevador. Faça aquela ligação que você está evitando. Vá a um evento social sozinho e fique lá por 15 minutos sem olhar para o celular. Cada vez que você escolhe voluntariamente um pequeno desconforto, você fortalece seu músculo da coragem. Você ensina à sua mente que a ansiedade e o desconforto não são fatais. Eles são apenas sensações. Ao fazer isso, você expande as fronteiras da sua zona de conforto. A alternativa ao seu erro antigo começa a parecer menos assustadora e mais como uma aventura. Você aprende a dominar o medo, em vez de ser controlado por ele. Lição número 5. A sede insaciável por validação. Você bebe água salgada para matar a sede. Analise, por um instante, a anatomia de muitos dos seus erros. O sim que você disse quando sua alma gritava não. A opinião que você engoliu para não balançar o barco. O caminho que você escolheu, não porque era o seu, mas porque era o que esperavam de você. Por que fazemos isso? Porque sofremos de uma sede profunda, a sede de aprovação. E na tentativa desesperada de saciá-la, nós bebemos a água salgada da validação alheia. No primeiro gole, parece que alivia. Um elogio, um like, a ausência de uma crítica. O alívio. Mas, momentos depois, a sede volta, mais forte, mais desesperada. Quanto mais você bebe da opinião dos outros, mais desidratado de si mesmo você fica. Essa necessidade de ser validado é uma das prisões mais cruéis, pois suas paredes são invisíveis e seus carcereiros são as pessoas que você mais se esforça para agradar. O medo de desapontar, de ser julgado, de ser rejeitado. Esse medo se torna o seu mestre, e para servi-lo, você comete o erro supremo, repetidamente. Você trai a si mesmo. Você se torna um ator em sua própria vida, exausto por decorar falas que não escreveu e vestir figurinos que não lhe cabem. A solução estoica: forjar uma ficha de avaliação interna. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, era assombrado não pela opinião do Senado ou do povo, mas por uma única pergunta que fazia a si mesmo no silêncio do amanhecer. Eu estou sendo o homem que a natureza me destinou a ser? Ele entendia que o único julgamento que importava era o do seu próprio caráter, da sua própria consciência. A solução não é se tornar uma pessoa fria e indiferente, que não se importa com ninguém. Isso é uma caricatura. A solução é a indiferença seletiva. É entender que a opinião alheia é um externo. Ela está fora do seu controle. É informação, não é verdade. É o tempo, não o seu jardim. Você pode observar o tempo, mas cultiva o seu jardim. Comece hoje a sua prática silenciosa. No final do dia, ignore a métrica do mundo. Ignore quantos elogios ou críticas você recebeu. Pegue seu diário e crie sua própria ficha de avaliação. As perguntas são simples, mas profundas. Hoje, eu agi com coragem diante do medo. Hoje, eu fui justo em minhas interações. Hoje, eu agi com sabedoria em vez de impulso. Hoje, eu fui fiel aos meus próprios valores, mesmo quando foi difícil. Ao mudar a fonte do seu julgamento de fora para dentro, algo milagroso acontece. A sede desaparece. Você para de beber água salgada, porque descobre que sempre teve uma fonte de água pura dentro de si. E a liberdade que isso traz é a paz que você tanto procura. Lição número 6. A surdez emocional. O alarme de incêndio que você ignora. Pense na última vez em que você explodiu. A última vez que uma onda de raiva, frustração ou ansiedade tomou o controle e o fez cometer aquele erro familiar. A sua reação pareceu súbita, desproporcional.
Um pequeno gatilho que causou um incêndio de grandes proporções. Mas não foi súbita. Nenhum incêndio começa com uma explosão. Ele começa com uma faísca, com um fio superaquecido, com um pequeno alarme de fumaça que começa a apitar, baixo e insistente. Nossas emoções funcionam da mesma forma. A grande explosão de raiva não nasceu ali. Ela começou dias, semanas, talvez meses antes, com o bip da irritação, com o bip do ressentimento que você engoliu, com o bip da pequena injustiça que você disse a si mesmo para deixar para lá. Nós nos tornamos surdos para esses alarmes. Em nossa busca por uma vida sem atritos, nós ignoramos os sinais. Nós tiramos as baterias do alarme, pois o som nos incomoda. Suprimimos, engolimos, nos distraímos. E então, ficamos chocados quando acordamos no meio da noite com a casa em chamas, perguntando: como isso aconteceu? Aconteceu porque você ignorou os avisos. O erro repetido é o incêndio que você mesmo permitiu que começasse, por se recusar a ouvir os sinais de fumaça. A solução estoica: praticar a vigilância do sentinela. Os estoicos não defendiam a repressão das emoções, mas sim a análise delas. A palavra grega prosoche significa atenção, vigilância. É o ato de ser um sentinela no portão da sua mente, observando o que tenta entrar. A prática é a seguinte: no momento em que você sentir a primeira faísca de uma emoção negativa, a pontada de inveja, a irritação, o medo, não a ignore nem a alimente. Em vez disso, pare. Em silêncio, diga a si mesmo, como Epicteto ensinava: espere um pouco, impressão. Deixe-me ver quem você é e de onde vem. Você isola a emoção. Você a observa como um cientista observa uma amostra no microscópio. E então, você a interroga com a razão. Essa irritação, ela se baseia em um fato ou em uma interpretação minha? Agir com base nesse ressentimento vai me ajudar a alcançar a paz ou vai me afastar dela? Essa ansiedade está me alertando para um perigo real que eu posso controlar, ou é um fantasma sobre o futuro? Ao fazer isso, você desarma a emoção antes que ela se torne uma paixão avassaladora. Você lida com a fumaça e o incêndio nunca acontece. Você para de ser uma vítima reativa das suas emoções e se torna um diagnosticador consciente delas. Essa atenção plena não é passividade. É o mais alto nível de autocontrole proativo. É a arte de apagar a faísca com uma gota de sabedoria. Lição número 7. A ilusão do "desta vez será diferente". A esperança como estratégia. Segunda-feira eu começo. A partir de amanhã, chega. Este novo relacionamento será diferente. Desta vez, eu terei força de vontade. Por inúmeras vezes acreditei nessa ilusão, até aprender a não cair mais nessa armadilha da inércia. Eu mesmo vivi isso muitas vezes. Acreditava que bastava desejar forte o suficiente, repetir mentalmente que iria mudar, e pronto, a transformação aconteceria, até descobrir que esperança sem ação é como esperar o barco zarpar sem nunca soltar as amarras. Esta é a doce canção de ninar da autossabotagem. É a armadilha mais sedutora de todas, porque ela se disfarça de otimismo. Nós realmente acreditamos que, por pura magia da nossa determinação recém-descoberta, o resultado será outro, mesmo que não tenhamos mudado absolutamente nada no sistema que produziu o erro da última vez. Isso é o equivalente a colocar o mesmo barco furado na água repetidamente, e a cada vez esperar que, por algum milagre, ele não afunde.
Usar a esperança como única estratégia é uma forma de insanidade. O erro se repete não por falta de vontade, mas por falta de preparação. Você não fracassa no momento da tentação. Você fracassa horas, dias antes, quando se recusa a planejar para a realidade da sua própria natureza. Você confia em uma versão idealizada de si mesmo, o eu futuro, disciplinado e perfeito, em vez de criar um sistema à prova de falhas para o eu real, que é cansado, imperfeito e suscetível aos velhos hábitos. A solução estoica, a premeditação estratégica dos obstáculos, premeditatio malorum. Ao contrário do que parece, esta não é uma prática pessimista. É o ápice do realismo estratégico. Um piloto não espera que o tempo esteja bom. Ele estuda a previsão de tempestades e traça rotas alternativas. Um engenheiro não espera que a ponte se sustente. Ele calcula os pontos de estresse e os reforça. Você deve se tornar o engenheiro da sua própria vida. Em vez de dizer, desta vez vou comer de forma saudável, sente-se em silêncio e preveja os pontos de falha. Às 3 da tarde, meu nível de energia cai e meu cérebro pede açúcar. Isso vai acontecer. Qual é o meu plano de ação para esse momento exato? Quando meu amigo me oferecer aquela sobremesa, sentirei a pressão social para aceitar. Como vou recusar de forma educada, mas firme? Qual frase exata vou usar? Quando eu estiver cansado à noite, a tentação de pedir comida em vez de cozinhar será imensa. Que preparação posso fazer de manhã para tornar a escolha certa a escolha mais fácil? Sêneca dizia que o que surpreende tem um efeito mais esmagador. Ao antecipar os obstáculos, você os rouba do seu poder de surpresa. Eles deixam de ser emboscadas e se tornam pontos de checagem no seu mapa. Você para de ser um passageiro esperançoso no barco furado e se torna o capitão que, antes de zarpar, já consertou os furos, preparou os botes salva-vidas e traçou a rota em torno da tempestade. Você substitui a esperança frágil pela preparação inabalável. Lição número 8. O medo de soltar o que já morreu. O luto não vivido. Muitas vezes, os erros que repetimos não são sobre o presente. São os fantasmas do passado governando nossas ações. Estamos tentando desesperadamente recriar um sentimento, reviver uma glória, consertar uma ferida antiga ou manter viva uma versão de nós mesmos que já não existe mais. A pessoa que continua voltando para um relacionamento tóxico não está apaixonada pela pessoa real de hoje, mas pela memória do que um dia foi. A pessoa que se sabota em novas oportunidades de carreira talvez esteja se apegando à identidade confortável de azarado que a protegeu do medo do fracasso no passado. Nós nos apegamos a essas coisas, relacionamentos, identidades, mágoas, como se fossem tesouros, quando na verdade são cadáveres. Carregamos esse peso morto em nossas costas e nos surpreendemos por estarmos exaustos e por tropeçarmos tanto. O erro repetido é um sintoma desse apego. É uma tentativa de dar vida a algo que já cumpriu seu propósito e precisa ser enterrado. É o luto que nos recusamos a viver. A solução estoica: abraçar o fluxo com amor fati. Existe uma das ideias mais poderosas e libertadoras de toda a filosofia: amor fati, ou amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva, de um fazer o quê. É um abraço ativo, forte e até alegre de tudo o que acontece. É olhar para o seu passado, as vitórias, as derrotas, as cicatrizes, os finais, e não desejar que nada tenha sido diferente.
É entender que cada evento, cada relacionamento terminado, cada fracasso foi um professor necessário. Foi o degrau exato que você precisava pisar para chegar onde está hoje. Tentar reviver o passado ou se lamentar por ele é brigar com a própria realidade, uma luta que você sempre perderá. A prática é um ato de transformação interna. Olhe para aquilo que você se recusa a soltar. Em vez de tentar reanimá-lo, realize um funeral em sua mente. Agradeça-o. Agradeça ao relacionamento que terminou por lhe ensinar sobre seus limites. Agradeça à versão antiga de si mesmo por tê-lo trazido até aqui. Honre a lição que a dor lhe trouxe. E então, com reverência, solte. Deixe o passado ser o passado. Ao fazer isso, você libera uma quantidade imensa de energia que estava sendo gasta para sustentar o que já morreu. Essa energia agora pode ser usada para viver plenamente no único lugar onde a vida realmente acontece, o aqui e agora. Você para de cometer erros baseados em um roteiro antigo e começa a escrever uma nova história, com as mãos livres e o coração aberto para o que quer que venha a seguir. Isso é a verdadeira liberdade. A transformação e o chamado para a ação. Nós viajamos fundo na arquitetura dos nossos erros. Vimos que eles não são monstros aleatórios que nos atacam na escuridão. Eles são estruturas, construídas tijolo por tijolo, com julgamentos falsos, hábitos inconscientes e medos não examinados. Mas a beleza de uma estrutura é que ela pode ser desmontada. A paz que você busca, a liberdade que você almeja, não virá de uma mudança súbita e milagrosa. Ela virá da prática diária, da pausa antes da resposta, da pergunta antes da ação, do olhar honesto no espelho, no silêncio do seu próprio santuário interior. Você não é os seus erros. Seus erros são seus professores. Professores severos, talvez, mas justos. Eles estão simplesmente apontando para onde sua atenção é necessária. Ao fechar este vídeo, não leve apenas informação. Leve uma decisão. A decisão de parar de ser o arqueiro cego. A decisão de abrir os olhos. A decisão de assumir o leme da sua própria alma. Você não está quebrado. Você está em construção. E agora, você tem as ferramentas dos mestres construtores. Use-as. O caminho não será fácil, mas pela primeira vez, ele estará claro. Você tem o poder de eliminar esses padrões. Você tem a força para libertar-se do passado. Você tem a sabedoria para construir um futuro onde você não tropeça mais na mesma pedra, porque você aprendeu a usá-la como um degrau. Se esta jornada ressoou com você, se você sentiu a verdade nestas palavras, eu o convido a fazer um pacto consigo mesmo. Comente abaixo: eu assumo o leme. Não para mim, mas para você. Para que o universo saiba da sua intenção. Para que nós, esta comunidade de viajantes, saibamos que estamos juntos neste caminho de autodomínio. Seja forte, seja sábio e, acima de tudo, seja paciente consigo mesmo. A sua transformação já começou. Se esse conteúdo fizer sentido para você e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal e curta o vídeo para o YouTube te mostrar mais conteúdos parecidos, ajudando assim o canal a crescer também. Desde já, gratidão.